Olá, cursista, seja muito bem-vindo a mais uma aula. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Meu nome é Flávio Araújo Vieira, como vocês já conhecem. Eu sou graduado em Ciências com habilitação em Física, licenciado em Matemática pelo Centro Universitário de Caratinga. Fiz especialização em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras. Posteriormente, fiz o mestrado e o doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Conteúdo e Prática, Olhar Conceitual na Sala de Aula. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum, Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver esse espaço para um fórum de Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, poste suas dúvidas lá, tá? Pertinente às nossas aulas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária também uma dedicação maior de vocês nos estudos e nas atividades da plataforma, acessando a nossa sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, que será a base da nossa disciplina, certo? Podemos começar? Beleza, então, sejam bem-vindos. Bem, em nossa apostila nós temos alguns conceitos que irão ajudar vocês a entender melhor o conceito e aplicações de funções polinomiais, exponenciais e logarítmicas, bem como os seus desdobramentos nos gráficos, etc. Iniciaremos nossa aula de hoje mostrando a importância do uso de algumas funções, certo? Mas para que serve uma função polinomial do segundo grau? Eu sei que muitos alunos perguntam para vocês em sala de aula, para que serve essa função? Na realidade, a função quadrática, ou polinomial do segundo grau, ela tem várias aplicações no cotidiano. Ela serve, por exemplo, para calcular o lançamento e o movimento de projéteis, como balas de canhão e foguetes, para presumir o ângulo de reflexão de faróis de carro, conjecturar o ângulo da antena parabólica, entre outras coisas e aplicações dessas funções, certo? Então, existem inúmeras aplicações dessas funções, ok? Então, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com função polinomial do segundo grau. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau toda e qualquer função f de números reais em relação aos reais, dada por uma lei da forma fx igual a ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e diferentes de zero. Vejamos alguns exemplos dessas funções quadráticas. Fx, lembrando que fx pode ser substituído, ou muitas vezes aparece como y, ou g de x, ou h de x, mas é mais comum f de x ou y. Então, fx igual a 3x² menos 4x mais 1, onde o coeficiente a vai ser 3, o coeficiente b menos 4 e o coeficiente c, 1. Fx igual a x² menos 1. É também uma função quadrática, Só tem que essa função quadrática, no primeiro exemplo, foi uma função completa, nesse segundo exemplo, é uma função já incompleta. O coeficiente a é 1 e o coeficiente b, como nós não temos, é 0, e o coeficiente c é menos 1. No terceiro exemplo, fx 2x² mais 3x mais 5. O coeficiente a é 2, o coeficiente b é 3 e o coeficiente c é 5. Na fx menos x² mais 8x, onde a vai ser igual a menos 1, b vai ser igual a 8, e nesse caso a gente não tem o termo independente c, então a gente vai estabelecer 0. Fx igual a menos 4x². Então, eu só tenho o coeficiente a, que é menos 4, eu não tenho b, nós vamos colocar 0, e nós não temos c, vamos colocar 0, certo? Bom, o gráfico da função quadrática. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau
y igual a ax² mais bx mais c, note que já apareceu aqui, em vez de fx, apareceu y, né? Já apareceu y aqui, certo? Então, o gráfico de uma função polinomial de segundo grau, da forma y igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, né? O a tem que ser diferente de zero, é uma curva chamada de parábola. Então, esse gráfico, o gráfico da função quadrática, ele sempre vai gerar uma parábola. Essa parábola pode ser com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Por exemplo, vamos construir o gráfico da função y igual a x² mais x, certo? Primeiro, vamos atribuir a x alguns valores que depois nós calculamos o valor correspondente de y e em seguida nós vamos formar os pares, né, e depois ligamos os pontos obtidos. Colocamos aí, o gráfico vai ficar assim, né? Ali eu posso chamar de os valores de x, ali está escrito z, mas é x, ou z também, tanto faz, menos 3, e você vai encontrar um valor de y, 6. Menos 2, você vai encontrar o valor de y, 2. Então, você vai ter o par menos 3 e 6, menos 2 e 2, menos 1 e 0, 0 e 0, 1 e 2, 2 e 6. Depois, você vai traçar todos esses pontos no gráfico. Você vai traçando. Repare que todos os pontos foram traçados aqui, ó. Menos 3 e 6 está aqui, né? Certo? Menos 2 e 2 está aqui. Menos 1 e 0 está aqui, certo? 0 e 0, 1 e 2 e 2 e 6. Estão todos aqui, certo? O último está aqui. Então, na hora que a gente vai traçar os pontos aqui, 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 outro ponto. Pronto. Aí agora a gente vai traçar, ligar todos esses pontos. Vai gerar uma parábola. Então, a função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ela sempre gera uma parábola. A concavidade para cima é porque a função ela é positiva. Ao construir o gráfico de uma função quadrática do tipo y igual a ax² mais bx mais c, notaremos sempre que, quando o a for maior que zero, a parábola tem a concavidade para cima, certo? E se a for menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Quando a for maior que zero, a função ela é positiva. Quando o a for menor que zero, a função ela é negativa, certo? Devido ao fato de um gráfico de uma função polinomial do segundo grau ser uma parábola e não uma reta, como no caso da função afim, a função afim é a função que dá uma reta. Para montarmos o seu gráfico, não nos basta conhecer apenas dois pares ordenados pertencentes à curva da função. No caso da função quadrática, a gente precisa mais alguns pontos para termos uma boa ideia de como ficará a curva no gráfico. Vamos analisar, por exemplo, o gráfico ao lado e a tabela abaixo que contém alguns pontos desse gráfico. Eu tenho aqui os valores de x, aqui, tá? Aqui eu tenho os valores de x e aqui os valores que eu encontrei de y, tá? Tá aqui os valores de y, certo? Deixa eu pegar aqui os valores de y, começa ali, começa... E aí eu tenho os pares, né? 2 e 2, 3 e 7, 4 e 10, 5 e 11, 6 e 10, 7 e 7, 8 e 2. Traçamos o gráfico, note que essa função ela está começando
com o ax quadrado está negativo. Se o a está negativo, se o gráfico está negativo, a vai ser menor que zero, certo? Bom, se o a está sendo menor que zero, a função vai ser negativa, provavelmente a parábola vai dar para baixo. Então vamos traçar os pontos aqui, traçamos todos os pontos, certo? E aí, na hora que a gente vai ligar os pontos todos, nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o a está sendo menor que zero, devido ao fato dele estar negativo, certo? Deu para entender, né? Bom, assim na tabela nós temos cada um dos 7 pontos destacados no gráfico. Para traçá-lo, primeiro identificamos no plano cartesiano cada um dos pontos, 7 pontos da tabela, e depois fazemos as interligações, traçando linhas curvas de um ponto a outro, seguindo a curvatura própria de uma parábola. Normalmente é mais fácil traçarmos a parábola se começarmos pelo seu vértice, que nesse caso é o ponto 5 e 11, visualmente o ponto máximo do gráfico da parábola. O ponto de interseção da parábola com o eixo das coordenadas. De uma forma geral, a parábola sempre intercepta o eixo y no ponto 0 e c. Né? É o ponto entre o zero e o coeficiente. Na função y igual a menos x quadrado mais 10x menos 14, que é a função que nós vamos usar como referência, vista acima, o coeficiente c é igual a menos 14. Portanto, a interseção da parábola do gráfico da função com o eixo das ordenadas ocorre no ponto 0 e menos 14. A raiz da função quadrática, né, se observarmos no gráfico anterior que a parábola da função intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, esses pontos são denominados raiz da função ou zero da função. Uma função quadrática, ela possui de 0 a 2 raízes distintas, sendo y igual a menos x quadrado mais 10x menos 14, a função a que nós estamos trabalhando, que é essa daqui, certo? A função, para encontrarmos as suas raízes, basta igualarmos y a zero e solucionarmos a equação do segundo grau. É isso aqui que nós vamos fazer. Menos x ao quadrado mais 10x menos 14 igual a zero. Se fizermos isso, nós vamos achar as raízes da equação. Então, já está pronto aqui, né? Como vocês podem observar, nós temos aqui y igual a menos x quadrado mais 10x mais 14. Fazemos aqui, igualamos a zero, né? Como nós fizemos lá. Nós vamos achar aqui x igual a menos 10 mais ou menos raiz de delta por 2a. Então, nós vamos achar, nesse caso, o x1 e o x2. O x1 vai ser o positivo, o x2 vai ser o negativo, convencionalmente nessa ordem. Tá? Menos 10 mais raiz de 44 é 2, não tem uma raiz exata, nós vamos trabalhar com 2 raiz de 11. Então, nós temos aqui x1 menos 10 mais ou menos 2 raiz de 11 sobre menos 2, que 2 vezes menos 1 vai dar negativo 2. Fazendo aqui, algebricamente, nós vamos chegar no seguinte resultado. Nós vamos achar que x1 vai ser 5 menos raiz de 11. Na hora que a gente calcula x2, menos 10 menos, 2 raiz de 11, nós vamos achar o seguinte resultado. x2 vai ser 5 mais raiz de 11. Então, nós achamos as duas raízes da equação, sem precisar resolver tudo. Esses são os valores de x que levam y igual a zero. Esses valores, no entanto, eles são as raízes dessa função. A raiz aqui vai ser uma raiz, aqui é outra raiz da função, certo?
Para a gente encontrar o vértice e a concavidade da parábola, nós podemos observar que no gráfico da função definida por y igual a x² mais 10x menos 14, o seu vértice é o ponto máximo e que sua concavidade é para baixo, devido ao fato dela ser negativa. Agora vamos observar o gráfico da função y igual a x² mais 3x mais 1. Como podemos perceber, essa outra parábola é côncava para cima. Por quê? Ela é positiva. E o seu vértice vai ser o ponto mínimo. Observando apenas a lei de formação das duas funções, qual é o seu palpite para essa divergência entre os dois gráficos? Para pensar. Vamos identificar, portanto, os coeficientes dessas funções. Não é? O gráfico, a concavidade dela, por fato de ser positiva, o A ser maior que zero, a função ela vai ser positiva. Nisso, a concavidade vai ser para cima. Para a função y igual a menos x² mais 10x mais 14, nós temos os seguintes coeficientes: a menos 1, b mais 10, c menos 14. Já para a função y igual a x² mais 3x mais 1, temos o coeficiente A1, o coeficiente B3 e o coeficiente C1. Observe que na primeira função, o coeficiente A ele é negativo, ao passo que na segunda função, o coeficiente ele é positivo. O gráfico da função, da função 1 ali, ele é côncavo para baixo, porque o A é menor que zero. Quando o A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Por outro lado, quando o A for maior que zero, o gráfico da função tem sua concavidade para cima, conforme você vê aqui. A maior que zero, o gráfico ele é positivo, certo? Bom, encontrando agora as coordenadas do vértice da parábola. A abscissa do vértice, x do vértice, é dada pela seguinte fórmula: o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Já a ordenada do vértice, que é o y do vértice, ela pode ser obtida calculando-se pelo y do vértice igual a f de x do vértice, ou ainda através da fórmula y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, você pega os valores do coeficiente e substitui, que a gente acha as coordenadas do vértice da nossa parábola. O valor mínimo ou máximo da função quadrática, acima nós aprendemos a identificar anteriormente pela lei de formação de uma função, se a parábola do seu gráfico tem concavidade para cima ou para baixo. E também aprendemos como calcular as coordenadas do vértice dessa parábola. Ficamos sabendo também que as funções polinomiais do segundo grau, com coeficiente a maior que zero, possuem um valor máximo, ao ponto que quando o coeficiente a é maior que zero, eles possuem um valor mínimo, certo? Então, grave bem isso aqui. Quando o a for menor que zero, ele possui um valor máximo. Quando o a for maior que zero, ele possui o valor mínimo. Com base nesses conhecimentos, nós podemos calcular qual é o valor máximo ou mínimo de uma função quadrática. O valor mínimo e ponto mínimo da função quadrática, nós vamos analisar o seguinte gráfico da função aqui, fx, x² menos 4x mais 5. Tirando os coeficientes, a 1, b menos 4 e c positivo 5, certo? Aí, estabelecendo alguns valores, aleatoriamente para x, nós vamos achar o valor de y. E aí nós vamos traçar o gráfico. Aí na hora que a gente for traçar o gráfico, essa concavidade vai ser para cima. Daí, nós vamos encontrar agora o nosso valor máximo e mínimo. Essa função, como ela é côncava para cima, pois o seu coeficiente está sendo o a maior que zero, o ponto 2 e 1 é o vértice da parábola.
Vamos lá, vamos ver aqui. 2 e 1 é o vértice da parábola, tá? Vamos lá. 2 é a abscissa do vértice, isso é, o x do vértice, assim calculado, né? X do vértice menos b sobre 2a, o x do vértice vai ser, o valor de b é menos 4 dividido por 2, o x do vértice vai ser 2. 1 é a ordenada do vértice, né? Ou seja, o y do vértice, que obtemos iniciando pelo cálculo do discriminante delta. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Fazendo aí a operação algébrica, você vai encontrar um delta igual a menos 4. Conhecendo o discriminante, nós podemos calcular o y do vértice, que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Y do vértice, o valor de delta é menos 4, então esse valor aqui, menos 4, dividido por 4a, 4 vezes 1, então 4 vezes 1, 4, menos 4 dividido por 4, o y do vértice vai ser igual a 1, beleza? Observe que para os valores de x menores que a abscissa do vértice, o valor de y vai diminuindo até atingir um valor mínimo, que é a ordenada do vértice ou a função x do vértice. Como o x do vértice é 2, então a função f2 ela vai ser 1. Esse 1 vai ser o valor mínimo da função f, e 2 é o ponto mínimo da função f. Para a maior que zero, o conjunto imagem da função polinomial de segundo grau vai ser igual. A imagem da função vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y é maior ou igual a menos 4 a menos delta sobre 4a, certo? O valor máximo e o ponto máximo da função quadrática, vamos analisar agora esse outro gráfico da função fx igual a menos x quadrado mais 4x mais 2. Os coeficientes da regra vão ser a menos 1, b positivo 4 e c mais 2. Bom, pelo fato dessa função ter o a, né, menor que a, o a menor que zero, né, ela está sendo o quê? Negativa aqui, não é isso? Então, a concavidade dela vai ser para baixo. Então, essa função é côncava para baixo, já que seu coeficiente a é menor que zero. Então, o ponto 2 e 6 é o vértice da parábola, né? 2 é a abscissa do vértice, ou seja, o x do vértice que calculamos vai ficar assim. O x do vértice não é menos b sobre 2a? Então, o x do vértice vai ser igual a 4 dividido por menos 2 vezes menos 1 vai dar positivo 2. Então, 4 dividido por 2, o x do vértice vai dar positivo 2. Sendo 6, como 6 é a ordenada do vértice, isso é, o y do vértice agora vamos obter calculando f de x diretamente. Em vez de calcular primeiro o discriminante delta e a partir dele calcularmos o y do vértice, como fazemos no caso do valor mínimo, nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos pegar a função do x do vértice, vai ser igual a menos x do vértice ao quadrado, mais 4x do vértice, mais 2. A função 2 vai ser igual, fazendo o processo de substituição aqui, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 2. Fazendo a operação algébrica aqui, você vai achar que f2, na função 2, vai ser 6. Então, a ordenada do vértice, né, fx do vértice, vai ser igual a 6. Nesse caso, veja que para valores de x menores que a abscissa do vértice, o valor de y vai aumentando até atingir um valor máximo, que é a ordenada do vértice, que, como sabemos, é fx do vértice. Visto que o x do vértice é 2, então f2 vai ser igual a 6, como já foi calculado anteriormente. f2
igual a 6 é o valor máximo da função, a função f. E 2 é o ponto máximo da função f. Para a menor que 0, o conjunto imagem da função quadrática vai ser igual. A imagem da função é igual a y pertencente aos números reais, tal que y vai ser menor ou igual a menos delta sobre 4a. Esse vai ser a imagem da função que nós podemos fazer o processo de substituição e achar a imagem. Correto? Bom, então essa parte aí, eu sei que vocês já conhecem, né? Sobre função polinomial ou função polinomial de segundo grau ou função quadrática, como ambas formas estão corretas, vocês já conhecem. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um pouco, você ter uma noção da função exponencial. A função exponencial é aquela em que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que 0 e diferente de 1. Como aqui, olha, a função aqui, ó, quando você vê uma função fx igual a 2 elevado a x, como x sendo o expoente, vai caracterizar uma função exponencial, sendo que a base aqui ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, maior que 0 e diferente de 1, por exemplo, 2. 2 atende, 2 elevado a x. Então, essas restrições, elas são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número ele vai resultar em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante, que não é o nosso caso aqui. A função exponencial é justamente a base ser maior que 0 e diferente de 1. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a 0. Também não pode ser igual a 0, pois para alguns expoentes, a função não estaria definida. Então, função exponencial não pode ser negativa e não pode ser igual a 0 a base. Certo? Por exemplo, a base igual a menos 3 e o expoente igual a 1/2, por exemplo. Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, não existiria imagem da função para esse valor. Certo? Por isso que quando a base é negativa, não gera equação, função exponencial. Bom, vou colocar uns exemplos aqui de função exponencial para vocês verem. Observe isso aqui. F de x igual a 4 elevado a x. Base positiva elevada a um exponencial x. Fx igual a 0,1 elevado a x. Observe que, professor, você não falou que a base tinha que ser diferente de 0? Mas 0,1 ele é maior que 0. Então, a base tem que ser maior que 0, né? E não pode ser negativa. Aqui, 2/3 elevado a x, também é um exemplo de função exponencial. Nos exemplos acima, 4, 0,1 e 2/3 são as bases, enquanto x é o expoente. Lembrando que as bases não podem ser negativas. O gráfico da função exponencial, né, ele passa pelo ponto 0 e 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Além disso, a curva exponencial ela não toca o eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior que 0, como nós já falamos. Portanto, a função terá sempre uma imagem positiva. A imagem vai ser sempre positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4. Daí, se apresentasse, a imagem seria negativa, que não é o nosso caso. Abaixo apresentamos o gráfico da função exponencial. Esse aqui é um exemplo de uma função exponencial, né? Observa que ela não toca o eixo x. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Ela passa próximo ao eixo x e ela toca o eixo y, certo? Função logarítmica. A inversa da função exponencial é a função logarítmica. A função logarítmica, por sua vez, ela é definida por fx igual a log de a na base x, com a real positivo e a diferente de 1. Sendo o logaritmo de um número definido como expoente, ao qual se deve elevar a base a, para obter o número x, ou seja, y vai ser
log de x na base A é igual a elevado a y igual a x. Uma relação importante é que o gráfico das duas funções inversas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Dessa maneira, conhecendo o gráfico da função exponencial de mesma base por simetria, podemos construir o gráfico da função logarítmica também. Então, você coloca aqui, esse aqui é o gráfico da exponencial. Aqui a bissetriz e aqui é a função logarítmica dentro do gráfico. Então, o gráfico da função logarítmica, ele é um gráfico que vai entrar a curva exponencial, a bissetriz e a função logarítmica dentro do mesmo gráfico. E ele fica nessa proporção aqui que você está vendo. Compreende? É fácil, parece difícil, mas é fácil. Viu? Então, nesse gráfico anterior que acabamos de ver, nós observamos que, enquanto a função exponencial ela cresce rapidamente, a função logarítmica ela cresce lentamente. Então, em termos de crescimento, né, da função, ela cresce. A função exponencial ela cresce rapidamente, a função logarítmica ela cresce lentamente no gráfico. Bom, e com isso encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila, pois por enquanto é só. Eu desejo a todos bons estudos e até uma próxima aula. Abraço a todos.